Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nesta segunda-feira nós estaremos encerrando a nossa série O que fizeram com o Senhor, em João 19. Eu quero agradecer a todos que deixaram seu like, se inscreveram no canal, têm nos ajudado compartilhando, que têm escrito lá suas mensagens no YouTube. Muito obrigado por todos o vosso carinho, né? Muito obrigado mesmo. Vamos fazer a leitura. Nós estaremos falando hoje sobre o sepultamento de Jesus. Nós vamos ler em João 19, a partir do verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Meus irmãos, neste sepultamento relatado por João, aparecem duas personagens que elas não foram tão bem vistas durante o período da caminhada de Jesus. Eram dois homens que pertenciam ao Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. Nós vemos que Nicodemos, lá no início de João, capítulo 3, se eu não me engano, Nicodemos procura Jesus às escondidas para perguntar para ele desse novo nascimento. E Jesus fala: olha, você tem que nascer da água, nascer do Espírito, você precisa nascer de novo. E José de Arimateia não é relatado. É relatado sempre relacionado ao sepultamento de Jesus, tanto aqui como em Mateus, como em Marcos e como em Lucas. Entretanto, aqui diz que ele foi um discípulo que seguiu Jesus secretamente, como Nicodemos também, né? Primeiramente, eram homens ricos, homens de posses, e era como se eles fossem senadores, né, do povo judeu, né? Porque o Sinédrio era como se fosse um senado, né? Mas que tratavam de questões religiosas. E igual eles, tinham muitas pessoas que criam em Jesus, mas não professavam a sua fé publicamente por medo. Teve muitas pessoas que não foram a favor da morte de Jesus, da condenação de Jesus, mas por medo não se exporam. Isso aconteceu muito. Nem todo mundo queria a morte de Jesus, mas se cumpriu a Escritura, se cumpriu a vontade soberana do Senhor, que era para que o está consumado trouxesse para nós uma nova vida, como nós explicamos no vídeo passado. E aqui eu quero observar com os irmãos que o sepultamento de Jesus foi feito próximo da crucificação, que não era muito normal, por causa do tempo. Jesus morre por volta das 3 horas da tarde, a partir das 6 horas da tarde já era sábado. Então, na Páscoa eles não poderiam sepultá-lo. E aí, provavelmente, o tempo de pedir Pilatos, o tempo de tirar Jesus, o tempo de preparar o corpo, foi tudo muito rápido. Então aqui fala que Nicodemos cedeu aproximadamente 34 a 35 quilos de um produto para colocar no corpo, né? Os judeus não embalsamavam, né? Eles punham um lençol, punham o corpo, enchiam o lençol desses produtos e enrolavam na pessoa. E aqui nós vemos que José de Arimateia também cedeu o sepulcro, que era um sepulcro novo, não tinha sido usado. Ele era de propriedade de José de Arimateia. Pelo local, pela proximidade, deveria ter sido pago um preço caro por ele. Tanto
as ervas aromáticas, a mirra com aloés, como o sepulcro, eram locais caros, era produto caro. E nós vemos que Deus levanta pessoas e Deus usa pessoas da forma que Ele quer. Usa pobres, usa ricos, todos para cumprir o seu propósito do seu reino. Então, você que é rico, que está sendo usado para o Evangelho, não se gabe, mas seja humilde. E você pobre, não pense que você não pode ser usado por o Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar a sua vida e te usar também. Então, das duas formas, Deus vai usar. E Deus usou aqui José de Arimateia e usou Nicodemos. Mesmo João dizendo que eles eram discípulos secretos, que eles não se identificavam. Mas aqui eles tomam coragem e assumem responsabilidades. Isso mostra para nós que nós podemos fraquejar em um momento, mas em outro momento, Deus pode nos fortalecer para tomarmos decisões. Só uma coisa, nunca desmereça o poder de Deus na sua vida, porque Ele pode agir quando Ele quiser. Por mais que Nicodemos e José de Arimateia tinham, de alguma forma, vivido uma vida um pouco nos bastidores, aqui Deus deu força e coragem para eles e generosidade para com Jesus. E eles têm atitudes enquanto os discípulos fugiram. Não desmereça ninguém. Não desmereça você mesmo. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida e na vida das pessoas que você está desmerecendo. Como aconteceu aqui. Estes homens honraram Jesus no momento onde que muitos o abandonaram. Esses homens se arriscaram a perder cargos no Sinédrio, cargos de senadores, para fazer a vontade do Senhor. Que nós venhamos ter coragem, que nós venhamos a ter compaixão, que nós venhamos a cuidar do nome de Jesus com respeito e reverência, como aconteceu aqui com o seu corpo. Sabemos que ele não ficará nesse sepulcro, mas até então, Jesus foi honrado por estes dois homens e nós devemos o honrar também. O que nós vamos fazer com o Senhor? Honrá-lo em todos os momentos, reverenciá-lo em todos os momentos. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre de todo mal. Bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que esteja cuidando dos enfermos. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando dos enlutados. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja libertando os cativos. Eu entrego nas tuas mãos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.